Olá, meus amigos, minhas amigas. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e psicanalista. Os textos que nós temos no calendário litúrgico da Igreja Católica para o dia de hoje, 2 de dezembro de 2021, nos ajudam a refletir como que os profetas do Antigo Testamento também viam Deus. Quais eram as compreensões que eles tinham do divino ou de Javé. E é importante nós, que estamos nesse tempo do advento, em preparação para fazer memória, no dia 25, do nascimento de Jesus, como que os textos, muitas vezes, ainda dos profetas, mesmo sendo dos profetas bíblicos, eles têm uma visão muito diferente daquela visão que Jesus tinha do divino ou de Deus. A visão da maioria dos profetas, por incrível que pareça, ainda é uma visão muito semelhante àquela que os fariseus, os doutores da lei, tinham do divino. É sempre importante, por isso que nós sempre estamos falando nas nossas reflexões, olhar também o Antigo Testamento com o olhar de Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento também ele tem que passar pelo crivo do Novo Testamento. Porque senão nós vamos repetir aquilo que muitas vezes se falava sobre Deus e que é incompatível também com aquilo que Jesus ensinou, viveu. Não que os profetas não devem ser lidos e perdeu toda a validade, não é nesse sentido que nós queremos dizer aqui. Mas é importante nós percebermos como que o profeta Isaías, no texto de hoje, fala, qual é a sua percepção, qual é o seu sentimento de Deus e qual é a postura de Jesus, tanto no evangelho de ontem quanto de hoje. Nós vamos ler o texto do evangelho, que é Mateus capítulo 7, versículo 21, aí versículo 24 a 27. A leitura é de Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 6, e o salmo é o salmo 117 e 118, versículos 1, aí 8 a 9, 19 a 21, 25 a 27. O evangelho então de hoje diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. No primeiro texto, que é do Antigo Testamento, como comentava no início, o cântico é um anúncio do profeta aos judeus, para dizer que a cidade de Jerusalém era uma cidade forte, fortificada e protegida por Javé diante da Babilônia. Lembremos aqui que o primeiro Isaías, que ainda está no capítulo 26, ainda é o primeiro Isaías, e ele é um profeta, podemos dizer assim, de atenção, é um profeta de alerta, é um profeta, podemos dizer assim, luzeiro. Ele sempre vai acendendo a luz amarela, mostrando para os judeus o perigo do Império Babilônico, e que era para que os reis pudessem cuidar do povo, porque os babilônicos estavam se aproximando. Era para tomar cuidado para que não fosse a cidade de Jerusalém invadida e o povo feito então escravo. Jerusalém não é diferente das outras cidades daquela época. As cidades, eram todas muradas, ou seja, em volta dessas cidades haviam as muralhas ou os muros para proteger das invasões que sofriam. O profeta Isaías pede que as portas sejam abertas. É interessante aqui esse detalhe,
O próprio profeta pede então que as portas não fossem assim fechadas, que as portas pudessem ser abertas. Javé é quem protegerá. Aqui, aquele questionamento, podemos assim, que fizemos inicialmente, é abrir a porta para que as pessoas justas e fiéis pudessem entrar. Olha que interessante, esse aqui é um detalhe para nós depois entendermos a leitura do Evangelho. Claro que o pensamento do profeta Isaías, ele diverge daquilo que Jesus sentia, via, convivia com as pessoas. Jesus anuncia, vive e faz outra coisa. E é interessante nós percebermos isso, porque Jesus aqui não precisa mais entrar na porta do templo, nem da sinagoga, nem do sinédrio. Jesus é a própria porta. E o mais interessante, aí o texto do dia de ontem, né? Seria interessante nós voltarmos lá no texto do Evangelho de ontem, Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Quem são os acolhidos por Jesus? Quem são os que são recepcionados por Jesus? Né? Por incrível que pareça, aquelas pessoas que na época eram vistas como injustas, infiéis, aquelas que não eram agraciadas, podemos dizer assim, pelo divino, por Javé, segundo as lideranças daquela época, as lideranças religiosas do templo, da sinagoga ou do sinédrio. Jesus muda esta prática, esta concepção e esta prática. Jesus muda essa concepção porque ele vê os excluídos como alguém que também tem todo o direito de ser amado, de ser respeitado e tratado com dignidade. Na época de Isaías e de Jesus, olha que interessante, somente os fariseus, sumos sacerdotes e anciãos é que eram vistos como fiéis, como pessoas justas. Jerusalém, ele precisa aqui ser capaz de organizar-se também na paz. O próprio nome, o sentido da palavra Jerusalém, Jeru, que quer dizer cidade no hebraico, e Salém, que vem de Shalom, que quer dizer paz, cidade da paz, na verdade ela nunca foi cidade da paz. Se nós olharmos como que era no Antigo Testamento e como que era no Novo Testamento, ela sempre foi uma cidade bastante, podemos dizer assim, excludente. Como já comentei em outros momentos, não tiveram a coragem também de aceitar Jesus como filho, como alguém do povo judeu ou do povo palestino. E ele acaba sendo então levado para fora do espaço de Jerusalém para ser morto, para ser assassinado. São as lideranças religiosas daquela época, tanto religiosa do judaísmo do primeiro século ali, do período de Jesus, quanto o Império Romano. Matam Jesus. Na verdade, quem mata é o Império Romano, mas quem articula, quem manipula as leis, as normas para matarem Jesus são as lideranças. O Salmo, ele inicia com uma ação de graças e é uma ação coletiva. No primeiro versículo, nós encontramos esta seguinte citação: Agradeçam a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. O Salmo, então, convida o povo para que confiem em Javé, mas também acentua a quem irá confiar. Podemos aqui atualizar dizendo que Javé não isenta a responsabilidade humana, ou seja, não isenta da responsabilidade humana na questão da proteção e da paz. Se nós quisermos paz, todos nós seres humanos não podemos só esperar para Javé, que é o Deus judeu cristão, ou judaico-cristão, mas nós também temos que fazer esse movimento e esta ação, esta prática da nossa fé, para contribuirmos para que aonde nós vivemos possa reinar a fé, ou melhor, a paz, e também termos consciência do que é preciso para que a paz aconteça. A paz, como já foi dito em outros momentos, ela não vem com um passo de mágica. É preciso sim ter uma transformação social e, no mesmo tempo, uma concepção de mundo, de realidade, de tudo aquilo que nos faz suprir as necessidades humanas básicas. E tudo isso temos que ter consciência. Para o povo judeu, Jerusalém
também significa paz, mas a paz de Jerusalém não é somente a paz na ausência de guerra, é muito mais. É a pessoa viver plenamente a sua vida. No evangelho de hoje, mais uma vez no texto de Mateus, nós podemos dizer assim, com o primeiro versículo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Olha que interessante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aí nós podemos fazer algumas costuras, por exemplo, o jovem rico. Ele fala: Senhor, mestre bom, o que faço para entrar no reino do céu? E ele vai falar todos os mandamentos que ele seguia. Ele sabia de memória. Jesus lhe fez um questionamento. Um questionamento convite. Vende tudo o que tem e depois siga-me. Ao ouvir essa resposta, o jovem não alegrou-se, entristeceu-se e não seguiu Jesus. Preferiu ficar no seu mundo, preferiu ficar na memorização das leis, que eram as leis religiosas da época, do que despojar-se. Despojar-se de si é despojar-se de suas concepções. Quais são as suas riquezas? Quais são os seus valores que nós temos? Nós estamos prontos para despojar-nos, despojar no sentido daquela concepção, muitas vezes, como já disse em outros momentos, muitas vezes agressiva, violenta, concepções que nós temos até mesmo de Deus e até mesmo do outro. Vemos o outro como inimigo, como alguém que sempre vai nos ameaçar. Então, Jesus ele vai trazendo uma nova maneira de nós enxergarmos e, no mesmo tempo, irmos nos iluminando, podemos dizer assim, iluminando para que nós podemos ter também ciência ou consciência de quem nós somos e qual é o nosso papel, o nosso compromisso na sociedade, na comunidade, no mundo, na ecologia. Pronunciar o nome de Deus ou de Jesus para a teologia cristã é comprometer-se com a prática da fé. E só lermos o texto conhecido como juízo final, de Mateus 25, 31 a 46, que nós vamos ver o que significaria esse Senhor, Senhor. Não podemos deslocar esse texto tão forte do dia de hoje e também o texto do juízo final. No texto de ontem, Mateus 15, 29 a 37, levam até Jesus quem não havia possibilidades físicas, religiosas e até mesmo de lei ou legal de ir até Jesus. Mas Jesus acolhe a todos e a todas. Mas alguém aqui é interessante, alguém que não tem nome, leva a Jesus todos aqueles que eram vistos como impuros. E aí nós vamos compreendendo, então, o que o texto de Mateus 25, 31, 46 quer dizer. Quando Jesus diz: recebem por herança o reino do meu Pai. O sentido da fé cristã somente tem confirmação na prática solidária. A herança é a solidariedade. Se na fé cristã não tiver a prática, ela fica vazia e sem graça. Vejamos então o que diz o texto do capítulo 25, 31 a 46. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Meus caros amigos e amigas, como é interessante nós percebermos a atuação de Jesus, porque o texto que nós lemos fala que nós deveríamos escolher a rocha como segurança para construir a nossa casa. E essa casa é a nossa vida, é que nos dá consistência também, os valores essenciais, podemos dizer assim, para nós vivermos. Mas às vezes nós construímos a nossa realidade humana em cima de areia, ou seja, algo que não é consistente. É claro que aqui quem está escrevendo está voltando aquele argumento, aquelas colocações que foi colocada desde os primeiros cristãos
e que evangelistas ou as comunidades que escreveram disseram que Jesus é a pedra para dizer que ela é a base, o fundamento da comunidade de Jesus de Nazaré. A pedra aqui, ela não é mais a pedra do apedrejamento, mas é a pedra da construção que se faz casa, que se faz consistência, que se faz esperança, que se faz possibilidade, que se faz dignidade. Então é importante nós percebermos que, muitas vezes, nós também cristãos e cristãs, nós temos uma visão bastante distorcida daquilo que Jesus convida-nos a fazer ou a viver. Nós achamos que uma fé, ela é uma fé cristã, ela é muitas vezes sempre possuída pelos rituais ou somente pela espiritualização da vida. Jesus, ele não está só preocupado com a nossa espiritualização, ou também, podemos dizer assim, espiritualidade, mas ele está também preocupado com a nossa vida. E quando nós falamos de vida, é o Espírito encarnado. Também se preocupa com a nossa carnalidade. Essa expressão tão bonita, utilizada por N pensadores. Nós podemos aqui utilizar Merleau-Ponty, né? Gabriel Marcel. Quem tiver a possibilidade de pesquisar quem foi o Marcel. Marcel é muito interessante, porque ele, podemos assim, começa a seguir os passos, podemos assim, de Jesus de Nazaré, começa a entender quem foi Jesus de Nazaré a partir dos 40 anos. Ele é um dos grandes mestres desse pensador que eu comentei também, o Merleau-Ponty, que fala da questão da carnalidade. Entendermos a beleza do nosso corpo, a beleza da nossa carne e, no mesmo tempo, as necessidades que nós temos. E aquilo que Jesus falava, ou falou no capítulo 25, que nós aqui citamos, na verdade são as necessidades básicas, humanas, fundamentais, essenciais para nós vivermos com dignidade. Então que Jesus de Nazaré, por intermédio de Francisco de Assis, Irmã Dorothy, Irmã Dulce, Dom Oscar Romero, nós possamos sentir e, no mesmo tempo, nos comprometer com aqueles que estão oprimidos, explorados, escravizados, aqueles que estão fora, podemos dizer assim, muitas vezes, o alcance do Estado ou da religião e da justiça, e temos que falar isso. Ontem, nós vimos aquela ridicularização, podemos dizer assim, daquele jovem amarrado na moto de um policial sendo arrastado. E se fosse o filho de um político, de um rico da elite, como seria? Porque um jovem negro, pobre, provavelmente da periferia, aonde está, por exemplo, a justiça quando um filho de rico, como lá o índio que puseram fogo, aqueles jovens, toda da classe alta, classe média alta, incendiaram o cacique Galdino e o mataram queimado? E aí? E aquela outra mulher que foi espancada num ponto de ônibus, também da classe alta, e disseram, nós pensamos que fosse uma prostituta. E aí? Só porque uma prostituta tem que bater? É isso que Jesus ensina? E o pior é que essas pessoas, elas vão dizendo que são religiosas. Ou seja, são todas em nome de Deus. E nós temos que começar, nós todos, cristãos e cristãs, começar a olhar diferente. Quantas pessoas vibraram com essas situações? Nós vibramos também? Jesus vibrou com cada pessoa que chegava até ele, que era marginalizada? Como que Jesus atendeu? Como que Jesus acolheu? Será que não é isso que Jesus está dizendo? Veja, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não é depois desta vida para a vida eterna. Nem todos vão comprometer com o seu projeto. Como já disse, volto a repetir, a vida lá, ela já foi agraciada por todos. Ou melhor, já foi agraciada por ele a todos nós. Podemos ficar tranquilos e tranquilas nesse quesito. Agora, aqui, como que nós fazemos parte nesse projeto? Temos muita coisa a ser feita. Aumenta-se cada dia a pobreza, a miséria, a fome. E nós cristãos, o que estamos fazendo? E nós cristãos, o que estamos fazendo? Brasil e América Latina, a América Latina é o continente mais cristão do mundo. É o mais cristão do mundo.
e é um dos continentes mais pobres do mundo. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa na nossa fé, na nossa religião, na nossa concepção de Deus, de Jesus, do Evangelho, não condiz com aquilo que Jesus viveu. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde houver morte, que eu leve a esperança e a vida nova e a coragem de dizer que a ressurreição vence a morte. Porque aqueles que perdem ente queridos não se calam, falam, denunciam e aceitam o projeto de Jesus, que é de transformação de toda a realidade. É uma transformação cósmica, como diz o grande pensador, padre jesuíta, Teilhard de Chardin. Deus de Jesus de Nazaré nos ajude a sentirmos a presença de Deus na nossa vida, na vida de todos, na vida da ecologia, na vida do mundo. Um abraço a todos e a todas.